Doutor Vicente, a gente queria saber um pouco sobre a primeira sentença sobre o trabalho escravo no Brasil. O senhor é então o juiz da questão. Como é que o senhor recebeu essa possibilidade de estar diante de um trabalho escravo? Bom, foi a primeira vez que me lembre que eu me defrontei com uma situação que no início eu nem sabia que era trabalho escravo. Foi durante a instrução do processo. Na verdade, eu estou até com os autos aqui na minha frente, que é um processo que tramitou na vara do trabalho até então única de Abaetetuba, aqui no interior do Pará, onde está instalado hoje o projeto da Albras, ali próximo em Barcarena. Os autos do processo número 91, eu acho que é este número, não é? De 1976. Eu era juiz substituto, estava substituindo lá há algum tempo, quando eu recebi uma reclamação deste cidadão, que era um trabalhador rural, Murilo Parente de Carvalho e companhia, reclamando contra o seu patrão, o senhor Humberto Pereira Cardoso, e contra a fazenda dele também, que funcionou no processo como litisconsorte. O interessante disso tudo é que na petição inicial ele não havia denúncia de trabalho escravo e nem na contestação dos reclamados. Foi durante a instrução que eu fui apurando com detalhes e soube que esse cidadão começou a trabalhar no final da década de 50, mas ele fazia referências que o seu pai e o seu avô eram também trabalhadores dessa mesma fazenda, quer dizer, passou como se fosse uma herança de avô, papai para filho. E eles disseram que esse trabalho vinha desde o início da década de 40, portanto, antes da própria CLT, que é de 1943. E o que se apurou no processo, ele trabalhou algumas décadas, foi dispensado, nunca recebeu dinheiro. O pai e o avô também. Certamente outras pessoas na mesma condição. O que ele recebia era um rancho, farinha, açúcar, café, jabá, para a família. E para ele, evidentemente, recebia porque tinha que se alimentar, mas ele nunca pegou em dinheiro, ele nem sabia o que era dinheiro. Se você verificar, se puder verificar aqui, a reclamação foi verbal e o reclamante analfabeto. Quer dizer, no exercício do seu jus postulandi, o reclamante é analfabeto. Ele teve acesso à justiça, ele foi procurar. Até corajosamente, porque ele foi então dispensado. Porque senão, certamente, ele não procuraria a justiça. Eu não estava ainda consciente, no momento em que estava instruindo o processo, mesmo depois de julgar, que estava me defrontando com a primeira questão de trabalho escravo no Brasil. Eu não me dei muita conta disso na ocasião. Só quando fui proferir a sentença é que mergulhei um pouco mais. Evidentemente, na instrução já havia uma desconfiança na instrução do processo, mas na sentença, que foi assim a solução, é que eu estabeleci até na ementa do processo, da sentença, que era muito raro a sentença ter ementa, normalmente que tinha ementa eram os julgados, e a síntese era que ele realizava o que eu chamei de escravo disfarçado. Na verdade, ele era um verdadeiro escravo, mais do que disfarçado até. Mas naquela época não havia, muito antes da Constituição Federal de 88, em 1976, não era um tema da ordem do dia. Não é? E o curioso é que esse processo eu acabei me empolgando para dar uma sentença, porque fugiu assim do normal, e a sentença foi muito longa. Eu estou com os autos originais e também tenho uma cópia da sentença. Para você ver, a sentença acabou alcançando mais de 100 páginas.
Por que isso? Porque ele falava no pai, falava no avô, ele mesmo trabalhou desde a década de 50, e eu tive que fazer uma retrospectiva da evolução legislativa desse período, antes da Constituição Federal, na época do primeiro Estatuto do Trabalhador Rural, que é de 63, o segundo Estatuto, que era de 73, ainda sem regulamentação, deu uma sentença de mais de 100 páginas, porque realmente eu era novo, tinha 3 anos, e aquilo me deixou assim bastante preocupado para expor o meu ponto de vista, porque eu tenho praticamente certeza que o reconhecimento do vínculo empregatício está muito camuflado aí, não é? E ninguém dizia claramente que ele nunca tinha recebido salário, ele mesmo tinha vergonha de dizer isto. Houve recurso para o tribunal, houve um debate aqui no tribunal, a decisão foi por maioria de votos, o relator do processo, ele foi vencido e foi acompanhado do classista empregador, e no acórdão, um prolator que defendeu a corrente majoritária para confirmar a sentença, já até faleceu, o doutor Roberto Santos, ex-presidente aqui do tribunal. E o doutor Roberto Santos, na ementa, diz uma coisa muito, muito simples para esse processo, mas de grande profundidade. A autonomia de trabalho rural, que se dizia que ele tinha uma certa autonomia, não impede o vínculo de contrato de trabalho a condição de autônomo do rurícola. Na realidade, ele tinha uma pequena autonomia, mas muito pouca, quase imperceptível, tendo em vista que ele estava fora do controle imediato do patrão, porque trabalhava na zona rural, digamos assim, não é? Fazia de tudo lá. Recentemente foi regulamentada aí a profissão do vaqueiro. Então, o que aconteceu? Eu tenho quase a convicção, se fosse dar uma sentença muito tradicional, talvez nem reconhecesse o vínculo de emprego, porque o reclamar dizia que ele era um parceiro, que era como se um sócio dele, meeiro, às vezes fazia algumas empreitadas, e eu tive que me aprofundar no exame dessa matéria para afastar essa tese tradicional que acabou uma determinada corrente aqui no tribunal, que foi a vencida, acolhendo a tese que ele era um autônomo, só que existe um dispositivo especial na lei do trabalho doméstico, do trabalhador, rural, que é o artigo 17 da lei do trabalhador rural de 73, que diz que ainda que o trabalhador tenha uma certa autonomia, aplica-se vários direitos para ele. É mais ou menos levando-se a uma comparação um pouco talvez difícil de compreender, mas fácil para a gente do dia de hoje, a chamada empregada doméstica e a diarista, que é chamada autônoma, não é? Porque às vezes ele não ia todos os dias, não é? Mas ao longo do tempo, durante muito tempo, ele dividia as crias que nasciam, vamos supor, nasciam tantas cabeças de vaca, né, de gado, bovino, vamos supor, uma cabeça era dele e 4 ou 5 cabeças eram do patrão, não é? Como ele não recebia salários, olha, então você não é meu empregado, digamos assim, não é? Então a matéria girou em torno desse tema e na verdade ele não tinha consciência, ele só veio ter esclarecido quando ele procurou a justiça e dissemos que ele tinha realmente direito. Não houve pedido de indenização por dano moral, porque naquela época nem se cogitava disso. A Constituição nem dava competência para a Justiça do Trabalho e sequer não havia indenização para um dano moral. Se discutia na doutrina, até a jurisprudência, mas a legislação não amparava. Agora, o interessante é que este processo, com o passar do tempo, ele se tornou conhecido, até mesmo da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Eu estava lá na década há uns 10 anos atrás, aproximadamente, no Superior Tribunal de Justiça, quando a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas tomou conhecimento, porque eu fiz referência ligeira a este processo e pedi para mandarem cópias, e eles classificaram esse processo como sendo o primeiro processo no Brasil que abordou o tema sobre o trabalho escravo. Por conta disso, esse processo, que é de 76, neste ano, este processo ganhou aqui no tribunal um selo histórico, houve uma solenidade aqui no tribunal, eu fiz até uma palestra a respeito de determinados assuntos e tangenciei a questão deste processo que ganhou um selo histórico, depois de muitos anos, né? Já se vão
quase 30 anos, mais de 30 anos, não? 76, 96, 2006, mais de 30 anos, e eu creio que o fato de ter sido preservado e eu estar por aqui ainda, porque tenho 40 anos de justiça, é uma, digamos assim, uma felicidade muito grande nos primeiros anos da minha magistratura ter contribuído para desenvolver esse tema. Me lembro que também existem outras contribuições que acho que podemos ter dado à Justiça do Trabalho. Uma delas é a ideia do Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, que é um sistema semelhante ao que há na Espanha. Na Espanha tem um Fundo de Garantia Salarial. Já foi aprovado numa emenda constitucional da Reforma do Judiciário, artigo 3º da emenda constitucional 45/2004, e aguarda a regulamentação legal para a sua implementação, Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas. A outra contribuição foi o hino da Justiça do Trabalho, que já foi oficializado não só pelo nosso Tribunal do Trabalho da 8ª Região, como pelo Colégio de Presidentes e Corregedores, Colé-Precor, e no ano passado, em âmbito nacional, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então é um hino já de âmbito nacional. Foi gravado e num CD chamado Sinfonia Amazônica, volume 1, de uma orquestra que leva o nome do meu pai, Orquestra Jovem Maestro Wilson Fonseca, sob a regência do meu irmão, está disponível no site, aqui no portal do Tribunal. Por conta disso, também posso mencionar que quando eu era presidente do Tribunal do Trabalho, de 98 a 2000, houve uma proposta de emenda constitucional para extinguir a Justiça do Trabalho. E como na época, além de ser presidente do tribunal, eu era coordenador do Colégio de Presidentes, Colé-Precor, nós produzimos vários documentos, fomos à rua, fomos à imprensa, saímos em passeata, junto com estudantes, sindicalistas, advogados, políticos, não é? E magistrados, membros do Ministério Público. E parte dessa luta para manter a Justiça do Trabalho está sintetizada neste livrinho, Em Defesa da Justiça do Trabalho, onde eu conto alguma coisa, inclusive, dessa sentença do trabalho escravo, alguma coisa do hino da Justiça do Trabalho, alguma coisa do Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas. Você está vendo que eu estou citando essas situações todas, porque a gente vale, não é pelo que a gente leva desta vida, a gente vale pelo que a gente deixa, pelas obras que a gente deixa, seja o hino, seja a sentença primeira do trabalho escravo, seja a ideia do Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, sejam aquilo que se procurou fazer para contribuir para o aperfeiçoamento do Poder Judiciário, é uma grande felicidade. O importante é, mais do que o poder, é servir à sociedade, servir muito particularmente para para as classes oprimidas, que são os trabalhadores que precisam têm sede de justiça. Esse é o papel da Justiça do Trabalho. Um dos exemplos é este processo, que já é considerado histórico, o chamado trabalho escravo, que hoje é considerado um crime, né? Sempre foi, na verdade, mas hoje tem uma colaboração muito grande de outros órgãos, até de nível internacional, como a OIT, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e outras instituições que se preocupam, mas que, evidentemente, embora isso já tivesse previsto na nossa legislação, mas nunca, na realidade, na Justiça do Trabalho, esse tema chegou à baila naquela época, na década de 70 e tudo mais. É uma satisfação ter contribuído para a abordagem desta matéria e lembrar que naquela época eu tinha apenas 3 anos de magistratura e tive a sorte de ter dado essa primeira sentença sobre o trabalho escravo. É o que a gente deixa, e assim seja feita a justiça.